E aí, investidores, Jean Valens na área. E no vídeo de hoje vamos falar aqui de 5 ações que são boas pagadoras de dividendos que você tem que ficar de olho. Quer saber mais? Então, senta aí e vem comigo. E pessoal, agora estamos lançando nosso serviço de acompanhamento mensal para a apuração do imposto de renda sobre os seus investimentos na Bolsa de Valores, ao qual vamos fazer a consolidação dos seus investimentos, a apuração do swing trade, day trade e também operações fundos imobiliários, ETF, ações, BDRs. E investidores sempre falando de dividendos, todo mundo gosta de ouvir sobre esse assunto e até mesmo pesquisar. Afinal, são os dividendos que proporcionam a nossa tão querida renda passiva para conseguir atingir, quem sabe, a independência financeira. Isso também ajuda para poder construirmos cada vez mais o nosso patrimônio. E de tal modo, a Genial Investimentos separou aqui 5 ações que, segundo ela, são boas ações para você ter na carteira. E ações essas que são da Direcional Engenharia, Taesa, Vivo, Porto Seguro e Unipar. E é claro que aqui temos algumas ações que eu até concordo que faz sentido estar numa carteira de dividendos e outras que eu acho que dá para escolher ações um pouco melhores. Mas vamos aqui fazer uma análise então das 5 ações mencionadas. Primeiramente, olhando aqui os indicadores fundamentalistas de cada uma, temos aqui que a Taesa e a Unipar são as duas que mais se destacam por contar com um dividend yield bem elevado, que fez com que elas se transformassem em umas excelentes pagadoras de dividendos e uma das ações que mais pagam dividendos atualmente. Já as ações da Vivo é uma ação que tem tradição de pagar historicamente bons dividendos, mas que não são tão elevados assim para quem já conhece a empresa. Já as ações da Porto Seguro e Direcional Engenharia, elas possuem alguns dividendos meio inconstantes, né? A Direcional no último ano conseguiu aumentar bastante sua distribuição de dividendos, o que puxou seu dividend yield para cima, e a Porto Seguro teve o efeito inverso, ela pagava alguns dividendos e no ano de 2022 pagou pouquíssimos dividendos. E aqui eu já questiono porque para mim faria mais sentido colocar às vezes as ações, por exemplo, do Banco do Brasil ou até mesmo da ENBR3, que são duas ações que vêm se destacando bastante, pois nos últimos anos vem conseguindo aumentar muito a sua distribuição de dividendos, tornando elas também excelentes pagadoras de dividendos. E até, quem sabe, a própria Petrobras, apesar de ter o risco governamental. Mas já que essas 3 ações não foram incluídas aqui, vamos analisar essas 5 e olhar se de fato vale a pena investir nelas. Olhando aqui também a questão dos seus múltiplos de preço, para mim as ações da Taesa, da Unipar possuem os melhores múltiplos, já a Vivo, Porto Seguro e Direcional Engenharia já estariam teoricamente caras. Afinal, se olharmos o momento atual que estamos vivenciando, principalmente na Bolsa de Valores, você facilmente consegue encontrar outras ações que possuem múltiplos de preço bem baratos e até mais baixos do que essas 3 ações que acabei de mencionar. E assim, para mim, faz mais sentido procurar boas ações que estejam descontadas do que simplesmente investir em algumas que já estão caras pensando apenas nos dividendos, pois às vezes você consegue alinhar esses dois quesitos, que é bons dividendos e ações descontadas. Então, para mim, eu já faria essa substituição, igual eu mencionei, por exemplo, no próprio caso da NBR3, que com certeza incluiria aqui nessa lista. Outro detalhe também que eu gosto de observar bastante é a questão da margem líquida. Veja o quanto a Taesa é altamente lucrativa, assim como a Unipar, mas que a Viva, Porto Seguro, Direcional Engenharia deixa um pouco a desejar, pois possui uma margem líquida um pouco mais baixa, principalmente em questão da Porto Seguro. E isso acaba impactando um pouco, pois a margem líquida é muito importante, pois afinal será através dela que iremos mensurar o quanto que a empresa conseguiu entregar de lucros nas suas operações e são através dos lucros que as empresas têm a capacidade de direcioná-las para uma distribuição de dividendos. Ou ela reinveste no próprio negócio ou então distribui isso na forma de dividendos para os seus acionistas. Por isso que eu gosto bastante de olhar a margem líquida do negócio por trás daquela ação. E além disso, outro detalhe, pensando ainda em termos de indicadores, nós temos aqui o grau de endividamento dessas ações. E aqui realmente as 5 estão com um bom nível de endividamento. Porto Seguro que não possui dívida, Unipar também não, Direcional tem uma baixa dívida, e Taesa e Vivo possuem uma dívida até mesmo um pouco considerável, mas que ainda não chegou naquele momento alarmante, que é quando está no múltiplo acima de 3. Então elas, em termos de endividamento, pelo menos estão conseguindo manter o controle do seu negócio. Isso é importante porque estamos presenciando uma grande taxa de juros, o qual impacta diretamente nos resultados das empresas. Afinal, os juros estando elevados, as empresas têm um gasto maior, uma despesa maior em termos financeiros ao pagar os juros remuneratórios das dívidas que elas contraíram, seja através de debêntures, financiamento, empréstimos que ela contrai para o seu negócio,
isso tem os juros remuneratórios, que é o que vai remunerar a instituição financeira que fez esse empréstimo para elas. E assim como a taxa de juros está bem alta, elas acabam tendo uma despesa maior quanto a isso nesse momento de grande taxa de juros. Agora, observando aqui a questão do histórico dessas ações, temos que, de fato, igual eu mencionei, a Taesa é uma das ações que possui maior consistência na parte de distribuição de dividendos. Tanto é que nos seus últimos 5 anos, vejo o quanto ela conseguiu aumentar bastante a sua distribuição de dividendos. E nesse ano de 2023, ela já fez uma nova distribuição também. E olha que ainda temos o ano inteiro pela frente para saber se ela ainda vai continuar mantendo essa pegada de boa distribuição de dividendos. Já as ações da Vivo, nós temos aqui um outro que, igual eu falei, que ela é bastante conhecida no mercado por ser muito consistente nesse aspecto de distribuição de dividendos. Vejo que ela não consegue aumentar muito a sua distribuição, mas que pelo menos ela tem a consistência de sempre distribuir dividendos de forma constante para os seus acionistas. Já a Unipar, ela surpreendeu o mercado há 3 anos atrás, quando em 2021 conseguiu distribuir bastante dividendos, o que impulsionou na sua grande valorização, pois ela se tornou uma excelente pagadora de dividendos. Em 2022, seus dividendos caíram um pouco, mas mesmo assim ela fez uma boa distribuição. E agora todos aguardam ansiosamente para o ano de 2023 para ver se ela vai conseguir manter essa consistência na distribuição de dividendos ou se de fato for algo sazonal que aconteceu em 2021 e 2022. Então a Unipar acaba tendo um pouquinho mais de risco aqui. Já as ações da Porto Seguro, ela distribuiu bons dividendos e no ano de 2022 ela distribuiu pouquíssimos dividendos, muito em efeito da decorrência da queda do seu negócio. Mas agora em 2023, com a retomada e quem sabe ela aumentando cada vez mais seus lucros e conseguindo obter mais ainda receita em novos contratos, ela consiga distribuir dividendos. Até o momento de gravação desse vídeo, ela não fez nenhum anúncio de distribuição, mas vamos aguardar para ver se ela consegue distribuir nesse ano pelo menos algo acima do que foi de 2022. Então, por isso que ela tem até um certo potencial pela frente. Já as ações da Direcional Engenharia, ela pagava razoáveis dividendos e no ano de 2022 foi quando ela pagou seu maior dividendo até então. Mas mesmo tendo pago bons dividendos em 2022, nós vimos lá na planilha de indicadores que mesmo assim o seu dividend yield está atualmente na casa de 7%. Ou seja, mesmo ela pagando bons dividendos, ela não conseguiu entrar naquele rol de excelentes ações pagadoras de dividendos. E aqui, então, eu acabaria deixando a Direcional Engenharia fora do meu portfólio, pensando exclusivamente em dividendos. Preferia substituir ela, seja para as ações da EDP Brasil, quem sabe do próprio Banco do Brasil, você passar por algum momento de correção na sua cotação e vier a desvalorizar para ter um momento de oportunidade, ou até mesmo as ações da Irani Papel e Celulose, que também vem se transformando em uma boa pagadora de dividendos nos últimos anos. Agora, outro detalhe que eu gosto sempre de observar também nessas ações, além dos seus indicadores e do seu estoque, é o seu potencial de valorização. Afinal, quando fazemos algum investimento, nós queremos que o nosso patrimônio cresça cada vez mais. E isso pode ser impulsionado quando uma ação venha a valorizar após você investir nela. E assim eu separei aqui a fórmula do Benjamin Graham, que foi um dos maiores investidores mundiais, e nota que, segundo ele, as ações da Taesa, Vivo e Unipar são as 3 que possuem um potencial de valorização pela frente, tendo em vista o quanto que ela vem entregando de lucros e o valor patrimonial da sua ação. Enquanto que as ações da Porto Seguro e Direcional Engenharia, elas já estariam bem precificadas, ou seja, com seu valor atual de mercado acima do valor máximo que Benjamin Graham atribuiria para elas, e neste caso não possuiriam um potencial de valorização. Na verdade, eles deveriam passar por um procedimento de correção no seu preço de cotação. Mas agora eu quero saber de você. Comente em quais dessas ações que atualmente você já investe. Estou bem curioso para saber sobre isso. E cabe dizer que não é um vídeo de recomendação, apenas um vídeo informativo. E lembre-se que pode cair, pode subir. O importante é investir.